Hoje estamos retomando a nossa supervisão sobre trauma, porque da última vez fomos bugados pela internet. Paramos a gravação, mas foi por uma boa causa, porque hoje a gente convidou uma amiga muito querida dentro da psicologia, que tem estudado bastante sobre traumas, tem trabalhado com isso, e a gente achou bem pertinente a participação dela na nossa discussão. Então, hoje a gente convidou a psicóloga, minha amiga querida, Carolina Alves, para falar um pouquinho com a gente sobre trauma e explicar um pouquinho sobre a EMDR que ela pratica no consultório dela, tirar algumas dúvidas que a gente tem. Carol, muito feliz de você estar aqui com a gente, né? Acho que essa troca é muito importante. Então, vamos começar pelo início? E eu acho que o início é sobre a definição de trauma, né? E uma coisa que a gente já conversou, né, é por que o trauma se diferencia de outros eventos da nossa vida, Carol. Então, você podia falar um pouquinho para a gente, assim, sobre isso? Então, assim, tanto o pessoal da Mood quanto aqui na Carol, a gente trabalha com terapia comportamental, né? Então, sempre tem uma preocupação e uma definição mais comportamental dos fenômenos. O EMDR, que é essa outra abordagem, tem uma pegada mais neurofisiológica. O enfoque da abordagem de como conceituar o trauma vai funcionar de uma forma diferente. A gente tem definições, né, do que é TEP. No DSM, a gente tem, inclusive, definições do que é trauma. A definição geral do que é trauma, né, assim, é você vivenciar ou você ouvir falar sobre, né, você presenciar alguém vivendo alguma situação, e aí lá tem as especificações, que pode ser violência sexual ou alguma situação que foi, de alguma forma, ameaçou a vida da pessoa, né, assim. Mas a gente sabe que essa definição, na verdade, é uma definição que você precisa ter, porque você precisa ter alguma coisa objetiva, meio que de uma forma, assim, né, quase que protocolar, mas na prática, na clínica, a gente extrapola essa definição para eventos, né, que aconteceram, e aí a definição do AMDR vai muito no sentido de, assim, o que aconteceu no passado, mas que continua atrapalhando no presente, tanto a sua percepção do mundo, quanto o seu padrão de como que você vai reagir emocionalmente ao que acontece, né? E quando a gente reage emocionalmente de uma forma diferente, nossa tendência comportamental também vai ser diferente, né? E aí a terapia comportamental, no geral, que eu vejo de diferença assim, em termos de abordagem, a gente, no geral, vai trabalhar no caminho de você entender, né, como que esses eventos aconteceram no passado e como que isso foi moldando o seu padrão de resposta comportamental. E aí, por resposta comportamental, acho importante lembrar que não é só a resposta de comportamentos públicos, né, mas resposta comportamental que envolve também qual é o seu padrão verbal, quais são, né, as regras e autorregras que você desenvolve para descrever, né, o seu ambiente e também o seu padrão comportamental no sentido respondente, que a gente diz, né, como que você vai responder emocionalmente. E aí, na terapia comportamental, então, você vai trabalhar para melhorar a descrição de como que isso aconteceu, o que aconteceu no passado, que foi moldando suas respostas comportamentais no presente, e como se comportar de uma forma diferente, de forma a produzir mudanças no seu ambiente, né, que possa produzir mudanças na forma como você reage emocionalmente. O problema, e talvez aí que seja a parte que é desafiador para a gente, enquanto terapeuta comportamental, para trabalhar com pessoas traumatizadas, é que quando a gente tem um trauma, fisiologicamente, a gente tem uma rigidez maior das redes neurais, né? E aí essa rigidez, ela atrapalha a aprendizagem de novas respostas. E aí, muitas vezes, a gente fica rodando em cima do... Né, assim, igual quando a gente vai sair com o carro e a coisa tá molhada, você fica colocando ali, né, uma intervenção, mas muitas vezes essa intervenção ela não produz as mudanças esperadas do que a gente produziria se você estivesse falando de algum padrão que não estivesse tocando numa resposta traumática, por exemplo, né? Porque a resposta traumática, dentro do EMDR, uma das coisas que a gente fala é que ela atrapalha a aprendizagem.
você deixa de aprender coisas novas, você pode até aprender como lidar com aquilo, mas é como se aquilo sempre continuasse ali como uma pedra e você tivesse que sempre ter que lidar com aquilo. Enquanto quando a gente faz intervenções no EMDR, o que tem de interessante é que muitas vezes a resposta, o padrão respondente da pessoa muda. Ao invés de ela responder com uma situação que a lembre algo que de alguma forma aconteceu no passado, no geral vai produzir muita raiva e aí ela pode explodir ou pode se fechar, e aí dependendo de como que a pessoa vai lidar com isso comportamentalmente, né? E aí a gente pode discutir com ela outras formas dela agir, mas ela vai continuar sentindo raiva em situações que estejam relacionadas àquele disparador. Quando a gente trabalha com a MDR, muitas vezes o que acontece é que a pessoa não sente mais raiva. Às vezes o paciente até descreve assim, eu nem tinha reparado que isso aconteceu. Chega na semana seguinte de um reprocessamento e fala, porque aconteceu isso, isso. Eu falei, é mesmo? E aí, como é que você ficou? Eu fiquei bem, mas eu não tinha nem reparado que tinha acontecido essa coisa que sempre me incomodou a vida inteira, pela qual eu estou aqui na terapia, assim. Então, isso que tem de interessante na intervenção com a MDR, porque você efetivamente muda o padrão de respostas afetivas do sujeito, e aí a gente vê que junto com essa mudança tem muitas vezes uma mudança também cognitiva, né? Que na psicologia comportamental a gente vai falar sobre as respostas verbais. Mas, Carol, por exemplo, um relacionamento abusivo onde não houve uma violência muito aguda, assim, sabe? Foi abusivo, mas também porque o cara já tinha uma tendência nessa linha, a mulher já era uma pessoa com uma tendência mais passiva, mais submissa, só que isso foi, né, minimamente cronificado, um relacionamento, sei lá, de 2 anos, e depois a gente percebe que ela tem um certo receio. Nesse caso, já configura como trauma? Assim, já seria passível de um manejo dentro, por exemplo, do MDR? Sim, já seria. Então, essa definição mais tradicional, talvez mais DSM do trauma, diria a que coisa tem aguda, né, de que tem que ter um evento traumático, né? Um evento, né? E essa é uma definição que bate muito com o conceito que a gente tem no senso comum também, né? As pessoas acham que para você estar traumatizado, você tem que ter passado por um acidente, ou por um abuso, um estupro, um assalto, né? Alguma coisa específica que aconteceu, e aí, a partir daí, você desenvolve um estresse relacionado a isso. Na verdade, em EMDR, essa apresentação, em EMDR e talvez em outros tipos de... vida, né? Na vida, né, Carol? Isso é menos comum, e isso é mais fácil de tratar. Né? Sim, porque você tem um marcador, né? Um marcador temporal, então a pessoa consegue até descrever antes do trauma e depois do trauma. Quando a gente está falando de eventos da vida, eventos rotineiros, que muitas vezes são interpretados, né, de uma forma mais intensa, mais sensível, aí a gente não tem esse marcador tão importante e muitas vezes a gente tem sintomas. Sim. E que muitas vezes são muito mais misturados com outras coisas, né? Assim, e até assim, quando a gente fala de MDR, a formulação teórica, no geral, os traumas que acontecem na vida adulta, alguns autores falam que eles são, na verdade, uma retraumatização de alguma coisa que aconteceu na infância. Como seria retraumatização? Me explica. Então, na prática, a gente não vê necessariamente isso. Às vezes a gente não encontra o correlato, né, do que aconteceu na infância. Você estava dando o exemplo de um relacionamento abusivo, né? A gente fala de relacionamento abusivo, a gente consegue imaginar um monte de coisas que pode ter acontecido, mas a forma como aquilo impactou aquela pessoa em específico, né, vai ter ali algumas individualidades, né? Assim, então essa pessoa pode talvez ter desenvolvido o que no MDR a gente chama de crença negativa, né? Que para a gente no comportamental seria uma autorregra que está relacionada a um padrão afetivo. Então essa pessoa pode ter desenvolvido uma crença negativa do tipo não tenho controle, ou do tipo não sou capaz, ou do tipo não tenho valor, ou mais de uma dessa, né? Assim, e aí no MDR no geral a gente faz uma investigação do tipo, ok, então entre em contato com essa crença, né? E entre em contato com essas palavras, observem o que surge em você de sensação corporal, deixe a sua cabeça flutuar para trás e observe em que momento, qual foi a primeira vez na sua vida que você se lembra de ter sentido isso. E muitas vezes os pacientes chegam, depois de ter passado, por exemplo, por um relacionamento abusivo, e tem queixa nenhuma sobre o que aconteceu na infância. E às vezes, quando a gente faz intervenções desse tipo, as pessoas vão lá e falam, eu me lembro daquela vez que a minha mãe X, ou um chips no supermercado.
né? Algo que a gente, assim... Nem esperava como algo traumático, por exemplo. Sim, às vezes é algo claramente traumático, né? Me deixava sozinha em casa sem ter o que comer, né? Outras coisas que aparecem de uma forma mais obviamente traumática, mas às vezes não. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com minha costureira, e aí eu falei que eu era psicóloga, e ela falou que fazia terapia, e aí ela falou assim: menina, eu acho isso muito interessante, porque assim, o meu pai era uma pessoa muito amorosa, e no geral a relação é muito boa, assim, mas eu tinha minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto, e a minha irmã tinha muito problema de asma, então eles sempre tinham que ir com ela para o hospital, né? Sempre com esse medo de perder ela. E geralmente de noite, ele passava o dia inteiro com nós duas juntos, mesmo comida, mesmo tudo. Mas de noite, na hora de dormir, ele dava um beijo na minha irmã e falava: eu te amo, e depois ele só me dava um beijo. Então eu cresci acreditando que ele amava mais a minha irmã e que minha irmã era superior em XY, e isso me criou algumas inseguranças, né, para uma coisa que, assim, depois da vida adulta, quando eu fui fazer terapia, percebi o quanto isso me impactava, e eu comentei com meu pai, e ele ficou absolutamente surpreso de que, assim, gente, mas o meu amor por vocês sempre foi o mesmo, sempre fiz tudo. Ele fez uma coisa, obviamente, né, que provavelmente outras coisas também, mas coisas que absolutamente incontroláveis. Um pai, né, assim, que se comportou de uma forma, teve uma parentalidade adequada em vários aspectos, e aí criou uma coisa que, assim, e aí voltando para aquilo que a gente estava discutindo, né? Assim, se você olha para isso, geralmente você diria: isso não é trauma. Trauma é se ela tivesse, né? O pai tivesse batido. Não, mas assim, Carol, porque assim, lendo as definições, lendo um pouco que eu já li, fala o trauma, obviamente tem a noção do senso comum usando a palavra, mas fala realmente do trauma relacionado a depois do trauma ou dos episódios traumáticos, né, sejam eles diluídos, mais moderados ou mais agudos, atrapalhar, sim, a dificuldade da pessoa em lidar com novas relações, entendeu? Não sabendo por que ela tem essa dificuldade. Então, assim, qualquer déficit, aí era uma pergunta do Felipe, assim, então tá, mas qualquer déficit ou qualquer mudança no operante e no respondente que me atrapalha a aprender alguma coisa ou a me relacionar, vai ser um trauma? Qual é, assim, como é que eu posso usar melhor, encaixar essa palavra até para falar para o paciente, assim, você sofreu um episódio traumático, ou isso tem uma abordagem traumática, você entende? Porque senão a gente usa outras palavras para falar da mudança do operante, entendeu? Sim. Aí eu vou falar da minha experiência enquanto terapeuta comportamental e terapeuta de trauma ao mesmo tempo. E eu quero perguntar isso até para saber identificar quando ele chega, entendeu? Eu quero saber o tom até para fazer um pouco essa diferenciação. Tem algumas mudanças que eu acho que até talvez eu precise desenvolver alguma consciência de como ensiná-las, né? Assim, porque tem algumas coisas que foi da experiência clínica, mas vou falar uma diferença que para mim é mais óbvia, nesse sentido, assim, de quando é uma questão mais de comportamento operante, né? Assim, não desenvolvi isso. Ou me esquivei para aquilo porque deu errado, de certa forma, aprendi a fazer outra coisa, né? E aí as coisas, como a gente sabe, muitas vezes vão interagindo, mas vou chegar lá. Quando às vezes é uma questão de você precisa fazer uma mudança no seu padrão de comportamento operante, às vezes você faz uma intervenção, às vezes você, dependendo, às vezes você só discute com a pessoa o que está acontecendo, e você vê que 2, 3 semanas depois ela já conseguiu se comportar de um jeito diferente, né? Assim, ou então você sugere: olha, de repente você poderia se comunicar dessa X maneira com o seu marido, né? E aí ela chega na semana seguinte e fala: olha, esse final de semana a gente teve uma conversa, eu falei do jeito que você sugeriu, aconteceu isso, isso e isso. Quando a gente fala de uma questão mais de um déficit comportamental, você muitas vezes é uma intervenção que ela funciona. Se você ensina qual comportamento, ensina em que contexto essa pessoa, né, pode emiti-lo, e aí ela começa a se comportar e ela fica sensível às consequências, e esse comportamento vai sendo modelado pelo ambiente, ela desenvolve aquilo, e aí você vê que, assim, beleza, isso daqui a pessoa agora já está dando conta de fazer. E quando a gente está falando de uma questão traumática, muitas vezes você vê que você vai, mas a pessoa não vai acompanhando essa mudança que você quer produzir com a intervenção. E, no geral, com um padrão comportamental mais moldado por algumas variáveis biológicas,
Assim, eu vejo que é um momento em que eu congelo, por exemplo, né? Ou então tenho uma desregulação emocional muito clara, ou então eu fico muito confusa, ou então eu começo a me desconectar de mim mesma, né? Eu acho que isso que a Carol está falando é bem importante, porque na clínica, Renan, eu sinto que é bem difícil, se a gente não tiver um marcador traumático, né? Eu acho que é bem difícil a gente identificar isso de forma rápida, porque a gente vai precisar ser sensível a como o paciente está respondendo a esse manejo, né? Então, quando a gente está falando dessa persistência do sintoma, aí a gente começa a ligar isso à história do TEP, porque assim, o TEP tem essa característica de vulnerabilizar o padrão comportamental da pessoa, né? Então, enquanto o estresse agudo tem essa característica de enfrentamento, quando a gente fala de um estresse pós-traumático, a gente está falando de características relacionadas à paralisia, que são essas questões que a Carol está trazendo. Então, eu acho que para a gente identificar algo traumático naquele repertório, a gente vai precisar de tempo com aquele paciente, né? Para entender que aquelas intervenções que a gente está fazendo, provavelmente elas vão ser elas vão ser confundidas ali na hora da prática, na hora da experiência, com outras questões que a gente vai precisar se atentar. Então, eu acho que... mas assim, cada vez mais eu penso que é o respondente suprimindo o operante, entendeu? De forma muito involuntária. Você entende? Como é automatizado, aí entra naquele padrão conceitual paradoxal, né? Ansiedade é para fugir, lutar e fugir, mas quando tem uma intensidade maior, paralisa. Então é um paradoxo, entendeu? Seria para mim agir, mas chega a um ponto que o episódio traumático suprimiu tanto o operante que eu entro em desamparo, entendeu? Assim, aí gera confusão. Então, o pessoal do trauma fala dessas reações, eles até, na verdade, detalham ainda mais essas reações, assim. Porque a gente, na psicologia comportamental, acho que dá até pouca ênfase a isso por uma tradição, né? De operante, condicionamento. Por aí vai. Mas, ao meu ver, hoje, do que eu entendo de trauma, assim, é uma coisa que a gente precisaria desenvolver e prestar mais atenção, assim. Mas aí eles falam de várias reações ao trauma, né? E aí eles falam meio que uma hierarquia de evolutivamente, alguns mecanismos de defesa que foram desenvolvidos mais antigos, né, dentro da evolução, como o congelamento, que é mais antigo, ou o próprio colapso, né, que são reações de defesa que a gente compartilha com peixes, por exemplo, né? Fugir e lutar a gente compartilha mais com animais depois evolutivamente, né? Mas em termos hierárquicos, eles separam. Aí é didático, né? Porque muitas vezes na prática a gente não vê exatamente isso. Sim. Mas aí vem fugir, porque se eu fugir eu consigo sair da situação sem nenhum dano. Lutar, porque aí eu posso produzir algum dano no meu predador, né? E aí eu consigo me livrar dessa situação. Se eu leio que não é possível lutar, congelamento, porque aí minha resposta motora diminui, mas eu continuo com as outras respostas ligadas, esperando, quando eu diminuo a resposta motora, eu diminuo a resposta de violência do predador, né? Apaziguamento, né? Você gera uma tranquilidade no outro, né? Mas se eu ver alguma oportunidade, eu posso fugir, voltar para fugir ou lutar, e se nada disso for funcionar, eu me desligo de mim mesmo, porque entendo que eu vou levar algum dano aqui, e aí para eu diminuir a dor ou o que quer que seja, eu me desligo. E aí em trauma, geralmente a gente chama desse estado de colapso. Estou falando disso porque muitas vezes isso em si é uma coisa que a gente explica para os pacientes, assim, e explica, olha, pode ser que quando você entra em contato com o disparador, acontece isso, isso e isso. Às vezes, na clínica, a pessoa nem relatou nada que mostrasse alguma coisa, mas essa é uma explicação um pouco padrão que a gente faz em termos de psicoeducação, e muito legal. Comum que depois, nas semanas seguintes, a pessoa fala, nossa, aconteceu uma coisa que eu lembrei de você, aconteceu tal coisa, eu percebi que eu estava irritada de um jeito assim, que não Não é comum, né? É um jeito um pouco mais reativo. Que fala mesmo de uma desregulação emocional, porque aí uma outra explicação que a gente faz também é de como que funciona isso neurologicamente. Vou explicar para vocês do jeito que eu explico para os pacientes, né? Porque eu acho que isso é uma explicação que geralmente ajuda eles também a entender muito.
a gente faz uma relação do nosso cérebro como se fosse a mão. Então, aqui o braço é a nossa coluna, aqui o início é o tronco cerebral, a parte aqui do meio é a parte do meio do cérebro, que a gente compartilha com os outros mamíferos, né? E que cuida da parte emocional. Isso tudo é muito simplificado, né? Mas é o suficiente para entender didaticamente. Uma metáfora. É uma metáfora, mas é suficiente. Então, essa parte aqui é o que cuida do emocional, e a parte de fora do cérebro, que é o nosso córtex, né? Cuida de funções neuronais mais refinadas. Sendo que essa parte aqui é o nosso córtex pré-frontal, né? Que é a parte que tem o controle inibitório, que vai segurar, ó, tô com raiva, mas não vou bater em você, né? Tô ansiosa, mas não vou sair correndo. Então, quando a gente está regulado emocionalmente, o nosso cérebro está funcionando assim, integrado. O meu tronco cerebral pode pegar um indício de que talvez eu não esteja seguro, e aí a parte mais emocional do meu cérebro vai lá processar que, opa, vou sentir ansiedade, eu vou sentir medo, mas se eu estiver regulado emocionalmente, o meu córtex pré-frontal vai, calma aí, mas segura, o que está acontecendo? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Ok, deixa eu fazer assim ou deixa eu fazer assado. Só que o nosso córtex, ele envolve um processamento que é lento e que gasta muita energia. Então, o exemplo que eu sempre dou para os pacientes, olha, se eu estou atravessando a rua, eu olho para o lado, tem um carro vindo para cima de mim, se eu for calcular a probabilidade de eu sobreviver pulando para frente ou pulando para trás, o carro já bateu em mim, né? Assim, então, o córtex é que faria essa parte racional, né? E aí, quando a gente está desregulado emocionalmente, o que o nosso cérebro entende é desliga o córtex, porque o córtex vai só te atrasar aqui, minha filha. Você precisa resolver o que está acontecendo. Então, a gente fala que o cérebro faz assim, ele fica destampado, né? A conexão entre o processamento emocional e o processamento racional e do controle inibitório, ele é cortado, porque você precisa resolver o problema logo, porque o seu cérebro está entendendo que, de alguma forma, aquilo ali pode ser uma ameaça à sua vida, à sua integridade, ou alguma coisa que seja muito importante para você, que foi importante para você, evolutivamente, né, na sua espécie, de alguma forma, na sua história de vida, você aprendeu a correlacionar isso que está acontecendo com algo que, evolutivamente, poderia te trazer algum risco. Então, muitas vezes, as pessoas até desenvolvem uma consciência de, nossa, estou fazendo tudo errado, mas quando o seu córtex não está conectado com as áreas de processamento emocional do seu cérebro, você simplesmente não consegue segurar o impulso e fazer o que você efetivamente precisa fazer. Então, o que a gente ensina para os pacientes... emocional mesmo, não sei. Quando você está assim, sem córtex, você precisa entender, beleza, estou desregulado emocionalmente. Para tudo e se regula. Para tudo e faz o que você precisar fazer para se regular. Quando você se regular, aí você decide o que você precisa fazer. Aí você decide se você sai da faculdade, se você se separa, se você vai ter alguma conversa com a pessoa. Mas, assim, o que você precisa fazer é só identificar a hora que você está desregulado. Está desregulada? Se regula. E aí a gente tem técnicas mil, a DBT tem um monte de técnicas, tem um tipo de programa, que é um programa de autorregulação emocional, pessoal do trauma, da Salene Souza, que é uma psicóloga brasileira, mas que trabalhou muito tempo na Austrália, que chama MAIDS, que também explica, né, faz uma psicoeducação e explica formas de auto-se-regular também. E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente percebe, né, um histórico de trauma no paciente, que com quase todos os pacientes que a gente acompanha, é a gente explicar isso, e isso em si, muitas vezes, já vai mudando como que a pessoa dá conta de lidar com as coisas. Mais do que se eu ficasse só tentando, na hora que você está com raiva, olha, não briga, não vai explodir, vai fazer a outra coisa. Porque, às vezes, você fica fazendo intervenção em cima de algo que não é compatível com o funcionamento neurológico da pessoa naqueles momentos. E a psicoeducação é algo muito importante na clínica, né, Carol? Acho que produz muito efeito em terapia, porque tem a ver com o aprendizado, né? Sim. Então, eu começo a questionar meu aprendizado, por mais que a minha sensação ainda seja uma sensação de uma resposta habitual, a psicoeducação me dá o racional. E quando, talvez, está tudo fechadinho, funcionando de uma forma mais regulada, eu consigo acessar esse racional e tomar outros caminhos para me comportar. Para intervir sobre o autocontrole, né? Porque só com um cérebro racional que eu consigo manejar melhor o contexto que eu estou inserido, né, Carol? Sim. Mas então, na crise,
Quando a pessoa está em crise, obviamente usa essas técnicas, mas as principais intervenções são psicoeducação. Aí era isso que eu estava pensando, né? O que a gente tem de padrão ouro, todas as terapias que a gente tem de padrão ouro para tratamento de trauma são basicamente disposição. Aham. Né? Então, a gente tem protocolos na terapia comportamental, que a gente tem hoje da terceira onda, né? A gente tem protocolos de exposição. Geralmente, esses protocolos de exposição, eles envolvem tanto uma exposição no consultório à narrativa do evento traumático. Já é uma intervenção, né? Uhum. Sim, e no geral esses protocolos têm uma especificação de como você fazer isso, né? E aí geralmente isso é gravado, enfim, tem algumas formas específicas de você fazer isso. É gravado e a pessoa depois fica ouvindo, é gravado não pela terapeuta, né? Geralmente pelo lado próximo do próprio paciente por questões de sigilo, né? De segurança de informação. Mas no geral isso é gravado, a pessoa fica ouvindo. E, concomitantemente a isso, a pessoa vai tendo tarefas de enfrentamento de situações que antes ela estava evitando por coisas relacionadas ao trauma. Então, Carol, só um parênteses, assim, que a literatura também diz que a área da fala, no momento traumático, é mais ou menos desligada, né? Então, assim, você depois fica com a sensação, mas não fica totalmente com a descrição. Então, você tem flashback, você tem recorte, você não tem a história narrada na linha do tempo. Você tem sensações que te remetem a algum episódio. Então, assim, essa montagem, ela vai sendo feita gradualmente, ele vai se conectando, igual os procedimentos, assim, muitos conseguem criar uma narrativa coerente ou fica muito fragmentado, assim, quando você pega um caso bem clássico. Ou não se cria essa narrativa, né? Se trabalha as relações de ansiedade que ele vive. Que tem paciente que não lembra, né, Carol? Tem paciente que não lembra. Então, isso vai ser trabalhado diferente nas terapias comportamentais e no MDR. E vai ser entendido mais ou menos diferente também. Você falou assim, que a área da fala é desligada. Na verdade, a gente vê que o trauma ele tem um componente cognitivo também, né? E que muitas vezes é um componente cognitivo, mas que não é compatível com uma análise mais racional, né? Eu sinto que eu estou em risco, mas não estou, efetivamente. Mas você vê que alguns traumas têm um componente de como que a pessoa pensa, né? Assim, então, acho que quando a gente fala de área de fala, a gente tem que detalhar um pouco mais, porque a área da fala, em termos racionais, essa fala lógica, assim, né, que seria talvez mais cortical, eu imagino, ela vai ser desligada, mas tem outros componentes que também se referem à fala, às vezes é o que o perpetrador da violência falou enquanto estava acontecendo, é uma coisa que também fica voltando enquanto flashback, né, assim, o som pode ficar voltando como flashback, mas ela não apaga totalmente, mas assim, não fica um filme completo, né? Um filme completo, né? Os autores de trauma vão falar que a memória do trauma é uma memória que não tem uma integração. E tratar trauma é você produzir uma integração neuronal. E aí você vai fazer uma integração maior entre vários... É porque, assim, entendi quando eu fiquei lendo, talvez eu tenha usado a palavra errada. Não é desliga a área da fala, enfraquece, diminui a capacidade. Uhum. Depois, como o trauma não é entendido completamente, obviamente o cérebro, por criar padrões explicativos, ele começa a completar aquilo que falta. Sim. Então, tudo vira supersticioso, você entende? Você começa a criar conexões, talvez, que não sejam coerentes. Narrativa, né? Assim, a gente tem um autor em trauma que fala dessas diferentes dimensões da integração. E aí você tem dimensões tipo os dois hemisférios estão desintegrados, né? Então, o lado mais racional e o lado racional e verbal, né? Está desligado do lado mais emocional, você tem uma desintegração vertical no cérebro dessas três instâncias que eu estava falando, né? O tronco cerebral, a parte mais emocional e o córtex, você tem uma desintegração da narrativa, você tem uma desintegração temporal, então eu vivia 20 anos atrás, mas parece que eu estou vivendo agora, enquanto coisas que eu vivia 5 anos atrás, eu tenho a sensação que aconteceram há 5 anos atrás, né? Então você tem uma bagunça dentro disso aí. Então, quando a gente vai tratar comportamentalmente, o tratamento geralmente tem esses 3 componentes. Tem um componente de você expor a narrativa, tem um componente de você se expor à tarefa, e tem um componente que eles chamam de processamento
como é que eles chamam? Eles falam processamento, que é basicamente depois que você fez essa sessão da narrativa e a pessoa se expõe à narrativa do trauma, ela fala para o terapeuta sobre como foi se expor a isso. E aí você está recriando essa integração, né, na narrativa, você está refazendo, você está possibilitando que o trauma, ao se expor, exposição gera, né, uma diminuição das respostas respondentes, isso possibilita que você consiga refazer melhor, né, de forma operante as narrativas, e isso regula melhor como que a pessoa se organiza afetivamente em relação a isso. No EMDR, que eu acredito que é eu acredito e várias outras pessoas acreditam também, né, assim, que é um tratamento que acaba sendo menos sofrido para o paciente, porque, no geral, a gente não tem essa estruturação de tarefas, apesar de que acho que, em alguns casos, isso poderia, inclusive, ser bastante interessante, mas a gente, no geral, nessa narrativa, quando a gente faz em terapia comportamental, você faz a pessoa entrar em contato e narrando tudo, tintim por tintim, conectado com aquilo que está acontecendo. Sim. No EMDR, você pega a imagem do pior momento, a crença relacionada a essa imagem, então tem esse componente verbal, né? Essa crença, geralmente, ela é centrada na pessoa, ela precisa ser uma coisa generalizável para outros aspectos da vida dela, então vai ser algo do tipo, eu não tenho valor, eu não tenho controle, né? Eu não sou digna de amor, algo do tipo. E aí, depois você pega uma crença positiva de algo que a pessoa gostaria de pensar sobre si mesma quando se lembra disso que aconteceu. Então, você já pega aí uma conexão com, quando eu desensibilizar o trauma, para onde que eu quero que essa narrativa se organize, né? E aí eu meço como que a pessoa está, faço o levantamento da sensação corporal, meço de 0 a 10 perturbação, meço quanto que a pessoa está conseguindo acreditar na crença positiva, e aí eu exponho a pessoa à estimulação bilateral. Hoje, o que a gente tem de mais atual em EMDR, de como que a gente acredita que funciona esse mecanismo, há um tempo atrás se acreditava mais que estava relacionada à conexão entre os dois hemisférios, né? Que você fazia uma estimulação bilateral e fazia o hemisfério direito e esquerdo se conectarem melhor. Hoje, o que tem se falado mais é que o que acontece é que você faz uma taxação da memória de trabalho. Eu pego a informação traumática, e aí, quando eu pego a informação traumática, o cérebro liga todo o mapa da memória traumática e aí traz toda a resposta afetiva. E, ao mesmo tempo, eu faço a pessoa fazer uma tarefa meio que simples. Eu vou ficar olhando para um negócio de um lado para o outro. Se essa situação especificamente tem algum efeito neurológico, ainda estamos tentando descobrir. Tem teoria de que, por exemplo, assim, olhar para colocar o olho na posição mais hemisférica, assim, né, nos nossos olhos, é incompatível, por exemplo, com a visão tunelar que a gente tem evolutivamente. Em risco, você fica em visão tunelar, né? E aí, se eu coloco o olho mais nas extremidades, eu estou fazendo uma coisa incompatível com isso, né? Então, tem teorias, mas a gente não tem nada ainda muito definido. Mas o que a gente tem um pouco mais definido agora é de que eu estou pegando um negócio super complexo e aí, ao mesmo tempo, eu estou fazendo o cérebro fazer um negócio simples. E aí isso sobrecarrega o cérebro de uma forma que ele desensibiliza a memória do trauma. E aí a memória do trauma, que produzia todo esse efeito, né, de desregulação do cérebro, ela passa aí ficando menor, desensibilizando, e ela se reorganiza. E aí quando ela se reorganiza, lá no protocolo você já tinha dito meio que para onde que eu quero ir. Então, se a pessoa dizia eu não sou digna de amor, né, talvez a crença positiva dela possa ser eu sou digna de amor, ou eu mereço amor, ou eu sou amada, algo do tipo. E aí você, como já fez aquela ponte lá, no protocolo depois você vai levando para continuar fazendo a estimulação bilateral, e a estimulação bilateral pode ser visual, mas também pode ser tátil ou auditiva. E aí já vai levando a pessoa a se conectar com esse outro lado. Então, a gente fala que tem, não só, por isso que o EMDR é estimulação, desensibilização e reprocessamento. Porque não é só que eu fico menos ativada emocionalmente com o trauma, né? Que seria a desensibilização, mas também que eu passo a me organizar cognitivamente, afetivamente, de uma forma diferente,
em relação a coisas na minha vida que, inclusive, nem parecia que tinha relação inicialmente. Então, a gente fala do processamento, do reprocessamento, produzindo esse tipo de mudança de padrão. Ô, Carol, é como se fosse um tirar o foco? Assim, a MDR promove isso, na hora da exposição eu consigo tirar o foco de uma maneira mais controlada. É como se fosse tirar o foco, mas é um tirar o foco de uma forma muito específica, né? Uhum. Por que essa forma específica produz isso, a gente ainda não tem clareza. Porque, inclusive, quando a gente vai fazer de sensibilização nos protocolos comportamentais, né? A orientação, inclusive, é não tirar o foco, é você se conectar com aquilo para que você entre em contato mesmo com o padrão com que isso vai trazer para você afetivamente. Por isso que a exposição é tão dolorida, né? Você não pode fazer exposição de qualquer jeito, mas a exposição você precisa ter uma conexão com o paciente, é algo que precisa ser mais para frente da clínica, né? Não pode ser muito inicial. Então eu já sei o que eu preciso fazer com você, eu já vou fazer a exposição na segunda sessão. Não dá para fazer isso. A MDR, eu fico com a sensação de que depois da anamnese você já consegue começar a entrar nesse processo mais de exposição. Eu acho que consegue com mais rapidez do que nos protocolos comportamentais, porque tem a possibilidade de ser menos sofrido para o paciente, mas o que a gente faz nos protocolos comportamentais, você tem essa orientação, você tem que ir até o fundo, né? Sim. Você pergunta... Não pode promover esquiva, né, ali naquele momento. A pessoa passou por um assalto, estava com a arma na minha cabeça. Qual é a temperatura da arma? Se conecta com a sensação da temperatura da arma na sua cabeça, enquanto você estava, né, passando por esse assalto. No MDR, a gente não faz esse tipo de orientação especificamente. A gente faz assim, se conecta com essa emoção, acompanhe o movimento e apenas observe o que surge. E aí, na medida que observe o que surge, pode ser que surja a temperatura da arma, mas pode ser que não. Pode ser que a pessoa vá se lembrando de outras coisas, e, no geral, esse processo também é bastante aversivo para a pessoa, mas acho que menos aversivo do que é produzido nos protocolos comportamentais. Então, também envolve uma exposição. No geral, a pessoa entra em contato. Às vezes, inclusive, quando a gente mede no início, no protocolo, você mede de 0 a 10 quão perturbado você está, às vezes a pessoa está 4, durante o reprocessamento ela está 8, mas o que a gente diz é esperado que quando chegar ao final você esteja 0, ou você esteja 1, que antigamente se chamava de 1 ecológico, mas é basicamente assim, tem algumas situações que você nunca vai chegar a 0, né? Passei por um acidente e vi meus 2 filhos morrendo. Você espera que a pessoa um dia vá lembrar disso sem perturbação? Você não espera, né? Então, às vezes, essa perturbação... Não, o livro tem um caso, aquele livro tem um caso desse, da mulher que estava com 2 filhos atrás. Sim. É um caso. Mas, Carol, a gente vai precisar encerrar, porque a gente vai ter agora uma... Mas obrigado aí, viu? Carol, olha só, eu aprendi muito, de verdade, porque é uma coisa também, adorei, cara. Bem, lendo bastante, mas eu acho que ouvir alguém que já está com esse conteúdo bem mais amadurecido, né, é muito importante, né, nesse processo de amadurecimento. Eu gostei muito essa teoria que você traz, né, da MDR, é muito interessante também, porque faz todo sentido na nossa conexão, né, pensando que a gente é um corpo que está conectado com tudo, com o nosso orgânico, com o nosso biológico, com o nosso pensamento, com as nossas sensações. Então, eu acho que são formas, né, da gente, na comportamental, também conseguir integrar as outras questões, porque acho que cada teoria, às vezes, olha para um lado, sim, né, e a gente precisa fazer essa integração como terapeuta, porque aquela pessoa que está ali na nossa frente é um organismo completo, né, e a gente precisa estudar todas essas nuances. Então, assim, muito, muito, muito obrigada, acho que foi super rico. Oportunidade, gente. Não, verdade, Carol, adorei também, adorei. Eu vou falar da sua metáfora como se foi eu que inventei, tá? Aqui, eu vou ver o vídeo várias vezes para deixar mais natural. Aí eu vou falar, gente, olha só, pensei aqui numa metáfora, eu inventei aqui uma metáfora. Valeu, Carol. Obrigado, viu? Quando quiserem mais, estou disponível. Eu quero mais. Valeu. Beijo, Carol. Tchau, tchau. Tchau.